Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando e eu ajudo donos de negócio, quem está começando a empreender, a trazer seu negócio do físico para o digital. E no vídeo de hoje eu quero falar com você que quer começar a empreender, mas não sabe muito bem o que você quer fazer, não sabe como você consegue fazer isso e talvez o mais importante, você não tem o dinheiro que você acha que precisa investir para você começar a dar esses primeiros passos ou esses passos para você começar a empreender, sabendo que isso também é uma alternativa de você aumentar a sua fonte de renda, mudar o estilo da sua vida. Então, o vídeo de hoje eu vou falar para você como você começa a empreender sem ter dinheiro. E nesse vídeo eu não vou ficar enrolando você. Se você quer começar a empreender, talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas no emprego, a função que você exerce hoje, independente de qual função seja, o que você faz hoje, você pode começar a tomar atitudes de um empreendedor antes mesmo de você começar a gastar ou investir dinheiro para empreender por conta própria. Você pode começar a empreender dentro do trabalho que você está atualmente. Talvez você nunca tenha pensado nisso, ou talvez agora que eu falei, você falar assim, não faz sentido isso que ele está falando. Mas eu vou comprovar e vou mostrar para você que dentro dos locais onde eu empreendi, eu também fiz uma trajetória muito parecida com essa. Mas antes de eu falar o que eu fiz também empreendendo sem ter dinheiro, eu quero falar para você começar você vir para o outro lado e você começar a ter uma visão do empresário que eu sou e das coisas que eu já vivi dentro das empresas ou da empresa que eu trabalhei, tá bom? Teve um momento que a gente começou a crescer. Quando eu era sócio, tinha uma clínica de odontologia e a gente começou a crescer e eu e a minha sócia, a gente entendeu que a gente precisaria de pessoas que também tivessem essa mesma forma de pensar que a gente tinha, essa forma de empreender, essa forma de ser líder, de pegar a responsabilidade e colocar nas costas e vamos para cima. Então, a gente começou a olhar alguns funcionários para ver se alguns funcionários tinham esse perfil de empreendedor. E a gente tentou eleger um funcionário. Eu lembro que a gente sentava com ele semanalmente, conversava com ele, tentava entender qual que era a visão dele, tentava passar uma visão diferente para ele e a gente passou essa ideia para ele. A gente falou assim, a gente quer que você lidere esse setor aqui e para você liderar esse setor, você precisa tomar essas e essas atitudes, você precisa agir dessa forma. Será que você consegue fazer isso? Será que você consegue pegar essa responsabilidade para você? E aí vem o primeiro ponto, que talvez seja um dos pontos mais importantes, ou é o ponto mais importante de quem está começando ou quem quer empreender. É entender que empreender tem mais a ver com algo interno, algo que é comportamental, do que algo externo, algo que você só quer fazer. Porque sim, aquela pessoa que a gente tentou eleger líder, tentou eleger e falou sobre a possibilidade dele também entrar na parte da sociedade, se ele agisse bem, se ele conseguisse fazer a função que a gente estava colocando nas costas dele de uma forma que fosse algo que realmente trouxesse os resultados que a gente estava buscando, ele também iria entrar na sociedade, então ele iria começar a empreender. Só que as pessoas querem, mas muitas pessoas querem, mas elas esquecem que para elas chegarem lá, elas precisam agir de algumas formas. Então, empreender tem muito disso. Você vai precisar agir mais, vai ter que pegar responsabilidades para você, vai ter que tomar decisões difíceis. Então, hoje você consegue fazer isso independente de qual negócio você esteja. Você pode ter um chefe e você pode começar a agir com mais responsabilidade, com mais atitude diante do seu chefe. E você também começa a pegar e ter mais consciência do que você está fazendo de certo ou de errado, porque a sua cabeça muda. A diferença de uma cabeça de quem empreende para uma cabeça de quem é o prestador de serviço é que o empreendedor está sempre na busca de algo melhor, sempre na busca de algo maior, sempre na busca de tentar resolver os problemas. O prestador de serviço, ele não tem essa cabeça, ele tem a cabeça meio que
é meio egocêntrico. Ele quer resolver os problemas dele, ele quer finalizar o trabalho que ele está fazendo e ir para casa, ele quer pagar as contas dele, então assim, é muito relacionado com atitudes. Então o empreendedor, ele precisa buscar onde estão os problemas. O prestador de serviço, o que ele faz? Ele busca se esconder para não precisar arcar ou resolver novos problemas. Só que você pode estar pensando, tá, tudo bem, vocês foram pegar, falando sobre essa parte de mentalidade, vocês foram pegar um funcionário. E nem todos os funcionários querem ter esse perfil, ou gostariam mesmo de ter esse perfil de liderança, esse perfil de empreendedor. Nem todo mundo quer ser empreendedor. Você pode achar que sim, eu já achei que todo mundo queria crescer na vida, mas eu entendi depois de um tempo que eu comecei a empreender que existem perfis. Existem pessoas sim, que tá tudo bem, elas vão ficar fazendo a função delas e estão felizes naquilo que elas estão fazendo. E ótimo, maravilhoso. Todo mundo, a gente precisa desses dois lados, sim. A gente precisa do empreendedor e a gente precisa também do prestador de serviço. A gente precisa da pessoa que busca resolver os problemas e tem pessoas que são específicas naquele problema. Precisa disso. Então você pode estar pensando, tá, mas você pegou uma pessoa que ela tinha esse perfil e ela não queria. Ela não queria ser um líder, ela não queria empreender, ela não queria ter essas responsabilidades. Tudo bem, mas eu também tenho um outro exemplo para te dar. Nesse mesmo momento, quando a gente começou a entender que a gente estava crescendo, a gente também buscou um outro sócio, a gente buscou uma outra pessoa para tomar conta de um outro setor lá dentro da clínica. E essa pessoa, ele já tinha um negócio, ele já trabalhava nessa área que a gente ia colocar ele, e quando a gente buscou ele, a gente achou que a gente coloca ele aqui, ele administra isso aqui, a gente começa a crescer, porque aí a gente coloca setores tomando conta de cada coisa. Por quê? A visão do empreendedor é resolver problemas, buscar oportunidades, trazer as responsabilidades e começar a desenvolver aquilo. E a gente trouxe essa outra pessoa, que já era uma pessoa que era dono de negócio, então entrou como um sócio, ele já entrou diretamente como sócio. A visão dele, ele tinha essa noção que a visão dele era muito de prestador de serviço. E a gente começou a fazer reuniões. Eu comecei a fazer reunião semanal com ele para a gente tentar, vou colocar assim, expandir um pouco mais essa visão dele. Mas mesmo a gente conversando, ele não conseguiu, ou ele não quis, né? Não sei direito, porque aí não deu esse tempo para a gente conversar. Ele não conseguiu evoluir na visão dele de como empreender, de como uma visão de empreendedor. Ele voltou para ser só o prestador de serviço. Então ele tinha um negócio onde ele era responsável por todo o processo daquele negócio. Então você presta, mesmo você sendo empreendedor, mesmo você tendo uma empresa, se você é refém da sua empresa, você ainda é um prestador de serviço que tem uma empresa. É um pouco diferente. A visão do empreendedor precisa ser uma visão de busca de crescimento. Então isso tem muito mais a ver com atitudes. Então aí dentro do seu negócio atualmente, do que você faz, você pode começar a empreender sem gastar R$1. Você pode começar a ter essa visão, tá bom, vou colocar assim, não é começar a empreender, você começa a ter atitudes de empreendedor sem gastar dinheiro. Só que melhor do que sem gastar dinheiro, você ainda está ganhando dinheiro. E melhor ainda de sem gastar e você ainda está ganhando dinheiro, você começa a pegar experiências de pessoas que estão acima de você, ou a pessoa que está acima de você, seu chefe ou seu líder. Você começa a pegar essa pessoa como um exemplo para algumas coisas que sim ela faz e você admira e você também gostaria de fazer parecido, ou não, coisas que ela faz que você acha que não tem muito sentido, você gostaria de fazer diferente. Então, assim, você começar a fazer isso, você começa também a ter uma noção, por exemplo, o que eu faço hoje ainda não é a coisa que eu gosto. Ainda não é a coisa que eu realmente gostaria de me aprofundar, que eu gostaria de ter mais conhecimento sobre isso. Então, quando você está dentro de um outro negócio, você tem essa possibilidade. Você tem a possibilidade de testar lugares ou situações ou processos, enfim, que você melhor se adapta, que você goste mais. E aí, quando você entende isso, você precisa imergir, mas sempre buscando sim novos problemas, sempre tentando resolver esses problemas, sempre tomando essa dianteira. Então, tomando essa posição de líder, tomando essa posição de solucionador. Agora pode ter vindo algumas objeções, algumas coisas na sua cabeça. A primeira coisa que pode vir na sua cabeça é:
Ah, mas se eu tivesse dinheiro, ou eu tenho um pouquinho de dinheiro, eu acho que eu vou investir em alguma coisa, eu vou comprar alguma coisa, ou vou fazer alguma coisa para eu realmente tomar conta do meu próprio negócio, para realmente empreender, para realmente usar do meu dinheiro para investir e fazer o meu negócio. Então, eu acho que isso pode ser uma situação boa, mas você precisa pensar em uma coisa. Seria bom você deixar esse dinheiro guardado e pegar o que você consegue fazer hoje dentro do seu negócio e começar a ficar e pôr a sua cabeça um tempo com esse tipo de pensamento, esse tipo de agir como um empreendedor fora, dentro do negócio que não é seu. Isso aconteceu comigo, tá bom? Eu lá, quando eu trabalhava em hospital, quando eu era fisioterapeuta, eu entrei num hospital legal, então eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, eu juntei um pouquinho de dinheiro e eu quis abrir a minha clínica, eu quis abrir o meu consultório, na verdade, eram duas salas. E aí, eu com toda a minha inexperiência de empreender, eu fiz as minhas contas de padaria. Eu quis buscar um consultório próximo do hospital onde eu trabalhava. Na ocasião, a gente tinha alguns contatos de alguns médicos e a gente fez algumas contas lá, bem basicamente, a gente faz assim, ó. Se eu trabalhar 6 horas por dia, atendendo 4 pacientes a R$ 100, e a gente consegue isso. A gente tem 2 salas, então a gente consegue, sei lá, atender 8 pacientes, trabalhando 5 dias por semana. Daí a gente fez as nossas contas, a gente vai arrebentar, tal, não sei o quê, e aí a gente pegou o dinheiro e começou a investir na mobília, né? Então, como era uma clínica de fisioterapia, a gente teve que comprar alguns equipamentos, colocar uns espelhos, colocar ar-condicionado, fazer a manutenção do apartamento lá, do consultório, enfim, e mais o aluguel. E esse investimento, sem a experiência que a gente não tinha, foi algo que eu vou pôr assim, tá? A gente perdeu dinheiro, porque a gente não conseguiu reverter todo o investimento que a gente fez em nenhum mês. A gente não conseguiu pagar as contas. Na verdade, no máximo que a gente conseguiu ficar no 0 a 0. Mas a gente já tinha feito investimento, a gente já tinha pegado um dinheiro e investido naquilo. Mas aquela inexperiência fez com que, como se fosse uma criança, sabe? Uma criança que pula na piscina e ela nunca se deu conta que ela não sabe nadar. E aí ela começa a se afogar. E alguém vem e tem que tirar ela de dentro da piscina. Quando a criança se afoga a primeira vez, aquilo é uma experiência. Ela não vai se jogar na piscina novamente. Por quê? Porque ela sabe que se afogar é ruim. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente não tinha essa noção, a gente não tinha essa vivência. E quando a gente se jogou, a gente começou a se afogar. E a gente teve que sair. Só que naquela época, eu era novo. Eu devia ter uns 24 anos, não sei quantos anos eu tinha, mas era mais ou menos isso. Então deu para sair e continuar. E aí, ainda inexperiente, e com muita vontade de empreender, eu sempre fui prestador de serviço. Então eu trabalhava no hospital, eu era registrado no hospital, mas atendia em algumas outras clínicas. Então eu atendia no hospital e algumas outras clínicas. No meio disso, eu tentava achar tempo para eu começar a empreender de uma forma mais direta, tá? Então por exemplo, eu tentei montar o consultório e aconteceu isso que eu te falei. E também eu tentei montar. A gente fez uma negociação para comprar uma academia, a gente comprou e montou uma loja de suplementação. Só que a inexperiência de empreender não deu todo o suporte que a gente precisava para realmente fazer aquilo dar certo, porque a gente era uma criança se jogando na piscina várias vezes seguidas, mas a única coisa é que a gente mudava o estilo da piscina. Só que a atitude de empreender é uma só. É solucionar problemas, achar soluções, é você ser inovador, é você buscar novas coisas e nunca ficar quieto. Então, assim, esses tropeços, eu vou colocar assim, me serviram sim de experiência, mas eu não precisava perder ou investir esse dinheiro
para eu precisar adquirir essa experiência. Eu poderia, por exemplo, dentro do hospital, começar a tomar algumas posições de liderança, para eu entender o que seria isso, porque depois de um tempo, eu entendi que uma das maiores dificuldades, um dos maiores problemas que o empreendedor tem, sim, tem os problemas que ele resolve da empresa diretamente, mas o maior problema que a gente tem são com pessoas. É muito difícil lidar com pessoas, é muito difícil a gente conseguir liderar pessoas, mas eu conseguiria fazer isso dentro do hospital, eu conseguiria começar a me posicionar e entender que, opa, eu acho que eu preciso de alguma coisa antes de abrir o meu próprio negócio, alguma coisa que me traga mais conhecimento sobre como lidar com pessoas, como liderar pessoas. E foi uma das coisas que eu fiz depois de um tempo que eu entendi sobre isso. Eu imergi para tentar entender um pouco mais de como lidar com algumas pessoas. Em primeiro momento a gente pegou e eu entendi que eu precisava lidar comigo mesmo, e depois eu peguei e comecei, eu reformulei essa coisa dentro de mim e comecei a colocar essa como lidar com pessoas da parte externa, de outras pessoas. Então assim, agora você consegue fazer isso sem investir R$1, mas tudo bem, eu fui lá investir no consultório, eu fui lá investir numa academia, a gente foi lá e investiu numa loja de suplemento, e aí eu parei. Dentro disso, eu meio que isso foi intuitivo, não foi algo que eu pensei, né, a primeiro momento, depois eu comecei a raciocinar sobre isso, mas dentro de uma das clínicas que eu estava prestando o serviço, eu vi que tinha margem para crescer, tinha um espaço ali, tinha um buraco que eu podia começar a tapar aquele buraco. E aí foi aí que eu comecei a me posicionar como empreendedor dentro de uma clínica que não era minha. Eu prestava serviço, então eu comecei lá prestando serviço de fisioterapia. E quando eu comecei a prestar serviço lá dentro, eu vi um buraco dentro da parte de estética. E aí quando eu vi esse buraco, como eu já tinha alguma experiência dentro da faculdade, em relação à parte estética e também dentro das coisas que eu comecei a empreender, eu comecei a resolver alguns problemas dentro da clínica. Eu comecei a chamar a responsabilidade para mim. Eu comecei a pegar desafios e comecei a buscar solucionar eles. Eu me posicionei, eu falei, será que eu posso tomar conta dessa parte? Será que se eu vier mais vezes aqui, eu posso ficar como um líder dessa parte? Será que os problemas dessa parte eu posso resolver? Será que as pessoas que estão envolvidas nessa parte, eu posso gerir elas e passar a informação para você? E aí eu comecei a me posicionar como um líder, eu comecei a me posicionar como um empreendedor, eu comecei a tentar resolver problemas. Então eu sentava com as funcionárias, eu entendia qual que eram os desejos delas, o que elas estavam precisando, e a gente tentava chegar em algumas soluções. A gente buscava entender os clientes, entender o que a gente poderia ofertar e oferecer para os clientes que fosse atrativo para a gente conseguir captar mais clientes. E a gente começou a crescer aquela parte de estética. E aí a gente começou a evoluir. E essa evolução começou a me dar uma oportunidade. Qual foi essa oportunidade? Eu entrar como sócio. Porque quando eu peguei essa parte de estética e a gente começou a evoluir a parte de estética, eu comecei a englobar a outras partes. Então, outros setores que ele tinha lá dentro da clínica, eu comecei a administrar. Nesse momento que eu comecei a administrar, eu comecei a entender que a fisioterapia não fazia mais parte de mim, não era aquilo que eu iria continuar fazendo. Então, lembra lá que eu falei? Você começa a fazer algumas coisas, entende o que realmente você tem prazer e vontade de fazer, e você começa a investir tempo e conhecimento nesse negócio, e aí você começa a tomar atitudes de empreendedor, você começa a tomar atitudes de líder, você começa a solucionar problemas, você começa a puxar os problemas para próximo de você, você começa a gerenciar pessoas, e aí você começa a se posicionar como empreendedor. Eu ainda não estava empreendendo ali, eu era um funcionário, mas eu já estava me posicionando e agindo como isso. Até que chegou um momento que veio essa oportunidade de eu sair de todos os meus outros locais que eu trabalhava e ficar 100% do meu tempo lá. E quando chegou essa alternativa, essa possibilidade, eu sentei para conversar. E nesse momento que eu sentei para conversar, veio a proposta da sociedade. E eu ainda muito consciente, por causa de todas as dores que eu tinha, eu falei assim, tudo bem, mas eu preciso de um tempo teste para eu começar a me adaptar agora com a visão, sendo mesmo essa pessoa. E aí eu busquei alguns outros cursos, até um MBA que eu fiz,
para eu começar a ser melhor naquilo que eu já estava fazendo, porque eu comecei intuitivamente e aí agora eu precisava de técnicas e métodos para eu conseguir fazer isso. E aí foi o momento que eu comecei realmente a investir um dinheiro dentro daquele conhecimento, só que aí investi bastante dinheiro em cima disso, e aí quando eu achei que eu estava pronto, foi aí que a gente sentou e falou assim, eu estou pronto para fazer isso, e agora a gente vai para cima, e aí foi aí que eu fiquei sócio dessa clínica. Então isso aconteceu comigo também, isso veio comigo também, só que eu tive que passar por alguns problemas, eu perdi um pouco de dinheiro para chegar nisso. O que eu estou falando para você? Que você consegue fazer isso agora. Porque sim, depois de mais de 7 anos que eu fiquei lá de sociedade com aquela clínica, eu entendi que quem empreende precisa muito de funcionários que têm essa mesma cabeça. E é muito difícil encontrar funcionários assim. É muito difícil encontrar pessoas que querem evoluir. Assim, pode ser meio bobo o que eu estou falando, mas é real. É muito difícil. A gente deu muitas oportunidades para muitas pessoas que, pela a falta de vontade de crescer, deixou essas pessoas encostadas. E a gente teve que mudar muitas coisas para tentar buscar pessoas para que elas tivessem essa vontade, esse desejo, essa atitude de liderar, essa atitude de empreender. Então, sim, dentro do seu negócio, muito provavelmente, dentro aí do lugar onde você trabalha, é muito provável que eles estejam desejando alguém assim também, consciente ou inconscientemente. Então, as suas atitudes, mudando as suas atitudes, você vai começar a se destacar. Aí o ponto que talvez você possa estar se questionando e se, ou aqui onde eu trabalho, onde eu atuo, o meu chefe, o meu setor, enfim, eles nunca vão me dar a oportunidade de crescer, eles nunca vão me dar, eu nunca vou virar sócio desse lugar onde eu tô, só que o seguinte, você vai estar se destacando, você vai estar adquirindo conhecimento, recebendo dinheiro por isso, sem estar gastando dinheiro com isso. Você vai começar a se posicionar como líder, você vai começar a se posicionar como empreendedor. Esse conhecimento já vai começar a entrar dentro de você, você vai começar a absorver isso, e aí você já vai começar a se diferenciar. E mesmo se você não, mesmo no lugar onde você está hoje, você não for reconhecido depois de um tempo que você está fazendo isso, você pode ter certeza que a sua atitude de empreendedor vai fazer com que você cresça, você saia desse lugar, porque nesse lugar você não vai ter oportunidade mesmo, você vai sair desse lugar e vai se posicionar em um outro lugar, e essas suas atitudes, elas vão sim ser vistas, mas você precisa primeiro agir, né? Tomar ações antes de você ser o empresário ou o líder que você quer, em relação à posição. Você primeiro precisa, é como se fosse emagrecimento, como se fosse emagrecimento. Muitas pessoas querem perder peso, muitas pessoas querem e falam que querem perder peso, mas elas, talvez na cabeça delas, elas achem que elas vão acordar magras. Antes, sim, você tem que querer aquilo, mas antes de você ser aquilo, você precisa agir como aquilo. Então, antes de você ser magra, antes de você ser forte, antes de você conseguir a saúde do corpo que você quer, você precisa agir da forma que você vai conseguir chegar lá. Então, agir vai fazer com que você seja. Então, esse é o principal ponto, você conseguir agir dessa forma dentro de onde você está, você não vai precisar de dinheiro, você vai começar a agir, você vai começar a ver os locais, como você gosta de trabalhar, o que você realmente gosta de fazer, e você não vai gastar dinheiro com isso. Você vai começar a adquirir, porque a forma de pensar que você vai hoje trabalhar tem que ser diferente. Porque hoje, talvez, não sei se é assim, mas muito provavelmente a maioria das pessoas é assim. Hoje você só está pensando em eu vou trabalhar, fazer meu trabalho e ir embora para casa. Eu vou trabalhar, fazer o que eu tenho que fazer e ir embora para casa. Isso não vai fazer você evoluir, porque você não está adquirindo experiência de uma forma consciente. Inconsciente você está adquirindo experiência. Mas você sair da sua casa, chegar no trabalho, entender o que você está fazendo, entender o porquê que você está fazendo, entender o que você gosta de fazer, o que você não gosta tanto de fazer, entender como você melhora tudo isso que você já está fazendo e começar a se expor a dificuldades, a novos desafios, aí sim você começa a evoluir. É fácil? Não, não é fácil.
Mas é algo que você vai precisar ter consistência, vai ser desconfortável no primeiro momento, mas é isso que faz você se destacar dos outros. É essa forma de empreender, essa maneira de agir como empreendedor é extremamente importante e eu tenho certeza que isso está em falta, muita falta em qualquer setor do mercado, tá bom? Porque se você pensar logicamente, se existem dois tipos de funcionários em uma empresa, o funcionário que tem perfil de funcionário vai lá, faz o que tem que fazer, não estou falando que ele não trabalha, ele vai lá, faz o que ele precisa fazer e vai embora. E no outro dia ele faz o que precisa fazer e vai embora. Esse é um tipo de funcionário. É um funcionário padrão. E tá tudo bem, precisamos desses funcionários também. E esses funcionários são felizes se esse for um perfil seu. Mas se você está assistindo esse vídeo e você quer empreender, existe o outro tipo de funcionário. O funcionário que vai lá, resolve os problemas dele, busca saber o que está acontecendo no negócio, busca entender o que mais ele pode fazer, começa a se posicionar além do que ele foi pago para fazer, ele começa a se diferenciar dos outros. Agora, pensando logicamente no seu futuro, tá? No seu futuro, qual desses dois perfis de funcionário você acha que vai evoluir mais? O funcionário que só vai lá para fazer o que ele tem que fazer ou o funcionário que entrega mais do que pediram para ele fazer? Você pode pensar que, mas aqui no meu negócio, aqui onde eu trabalho, aqui onde nunca vou ter isso. Só que agora vem a grande sacada, talvez um grande ponto, tá? Com a internet, com as redes sociais, você tem a possibilidade de, conforme você está agindo como um líder, você começa a se mostrar como um líder. Por exemplo, eu dei aquele exemplo da atividade física, da pessoa que quer emagrecer. Se, por exemplo, você quer ser um personal que trabalha na academia, tá? Vou dar um exemplo assim, mas isso em qualquer lugar, tá bom? Você é um personal, é porque vai ficar mais didático eu falar assim. Mas se você é um profissional, um educador físico que trabalha dentro de uma academia, se você tá lá e você começa, não tenho tanta experiência assim, eu estou começando agora. E quando eu falo com algumas pessoas, é só um parênteses aqui, quando eu falo com algumas pessoas que estão na faculdade ainda, principalmente quando eu estava na clínica, eu falava com pessoas que ainda estavam estudando odontologia, eu falava assim, sabe o que você pode fazer para começar a se destacar antes de você sair da faculdade? Antes de você ser dentista, você começar a atrair clientes? Começa a falar da sua rotina. Começa a falar que se você está estudando, fala sobre o que você está estudando, ensina o que você está aprendendo. As pessoas já vão começar a olhar para você como dentista. Você não tem consultório, você não pode atender ainda, mas as pessoas já começam a entender que você é essa pessoa. Então as redes sociais dão esse poder, o poder de alcance. E alcance, não só alcance, exposição. Ele começa a expor você de uma forma que você quiser. Se você quiser se expor como um líder, se quiser se expor como pensamento e ações de empreendedor, você consegue fazer isso dentro da sua empresa, com o que você estuda. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha ali um assistente no RH, tá bom? Você é assistente no RH e aí você tá querendo ser líder. E aí você começa, nesse meio tempo, você começa a ver algumas ações de alguns companheiros seus dentro da empresa. E aí você fala assim, eles têm essas ações, deixa eu ver um vídeo sobre isso, deixa eu ler um livro sobre isso e deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar essas ações. E aí quando você lê um livro, então pensa aqui, você teve um problema, tá? Você teve um problema que é o problema que está acontecendo lá dentro da sua empresa e você buscou uma solução. Se teve um problema e buscou uma solução e você pegou e falou assim, agora eu vou falar isso na internet, nas minhas redes sociais. Falei assim, na minha empresa tava com esse problema que acontecia isso. Eu comecei a dar uma lida e comecei a ver que eu poderia empregar ou falar com a minha chefe que ela poderia fazer isso. E aí, chegamos nessa solução, chegamos nesse estado, nesse momento, e a gente chegou nesse objetivo. Fê, mas eu vou falar com a minha chefe e ela que vai receber os méritos para isso? Ela que a chefe dela vai achar que foi ela que fez isso? Então, aqui a gente está falando de você se fortalecer. Se a chefe não quiser reconhecer, mas você está adquirindo conhecimento, tá bom? Você está recebendo para você fazer isso. Porque assim, se deu certo, maravilhoso. E se não desse tão certo assim? Entendeu? Quem também ter responsabilidade ia ser a sua chefe.
né? Mas você tem essa possibilidade. E mesmo se ela não empregasse, você está estudando. E aí expõe isso. E aí você consegue utilizar a rede social antes de você ser um líder, um empreendedor, e você começa a agir para ser. Você começa a falar antes de ser. Você começa a tomar atitudes antes de realmente ser aquela pessoa que você quer chegar. Então as redes sociais, ela vai te ajudar nisso. Ela vai te ajudar a se expor e alcançar mais pessoas. Mas aí vem um outro preconceito, vem outra coisa, outro questionamento na sua cabeça, é que, Fê, eu não sei tanto assim. Fê, mas quem vai querer aprender de mim? Fê, eu também estou aprendendo agora, o que que eu vou fazer? E aí, eu tenho que te falar que na vida sempre vão ter pessoas que sabem mais do que você e sempre vão ter pessoas que sabem menos do que você. E vou te dar um exemplo disso. Eu tinha uma cliente, na verdade, eu tenho uma cliente que ela fala sobre finanças. Só que eu conversando com ela, eu entendi uma dor dela. Porque ela fala sobre finanças e na cabeça dela, como ela fala sobre finanças, ela precisa ser rica, ela precisa ter dinheiro, ela precisa ser uma pessoa que é bem-sucedida de vida. Então, como ela fala sobre finanças, ela precisa ser assim. E por ela estar passando por algumas coisas, por algumas decisões que ela tomou, então ela desejou, ela falou assim, ó, eu vou largar o meu emprego e vou vir totalmente dessa parte. Da parte de finanças. Ela fez isso que eu estou falando para você. Eu pensei nisso agora porque ela trabalhava numa empresa como CLT. Ela agiu ela falou assim, eu consigo sair e agora ser. Ela agiu como líder e falou assim, agora eu consigo ser essa líder que eu quero. E aí eu tenho essa experiência. Só que como ela tomou essas decisões, ela resolveu dar alguns passos como precaução para não ter um problema. Então ela agiu como adulto. Eu falei para ela, você agiu como adulto, você não é criança. Você poderia muito bem viver um falso status, mas não. Você agiu como uma adulta, você não agiu como uma criança. Só que ela falou assim, mas eu fico meio assim e tal. Então ela pegou o apartamento dela, alugou o apartamento dela e foi morar com a mãe dela, porque a mãe dela também estava precisando de algumas coisas, uma ajuda mais ali próximo, e ela juntou a fome com a vontade de comer, e ela alugou o apartamento. Então ela tem uma renda extra por causa do aluguel do apartamento, e ela foi morar com a mãe dela. E esse processo fez com que ela se subjugasse, ela mesmo se julgou como não sendo uma pessoa para falar sobre finanças. E aí eu falei assim pra ela, entenda uma coisa, se você chegar hoje, e ela faz conteúdo na rede social, até por isso que eu trabalho com ela, eu falei assim, se hoje você chegar e falar que você vai ensinar as pessoas a terem liberdade financeira, a faturar milhões, sim, você vai estar mentindo. Mas, se você falar para as pessoas que você vai ajudar essas pessoas a ter uma organização financeira para começar a dar os primeiros passos para investir e usar o dinheiro de uma forma mais inteligente, você vai ser coerente e você vai ser verdadeira, porque é o que você está fazendo agora na sua vida. É o que você realmente faz na sua vida. E esses primeiros passos vêm com o seu primeiro investimento. E eu falei assim para ela, se você tiver consciência na sua cabeça que você vai ensinar isso para as pessoas, você vai ser muito mais convincente que, por exemplo, os grandes do mercado financeiro, que fala sobre como investir 1.000, 2.000, 5.000 reais, milhões por mês. Isso não é uma realidade para os brasileiros. E foi isso que eu falei para ela. A maior realidade dos brasileiros é como eu me organizo financeiramente. O cara está falando sobre investir, só que eu não tenho dinheiro nem para pagar minhas contas. Como eu vou investir se eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas? E aí eu falei para ela, você tem que falar sobre as suas dificuldades que você está passando sim, só que por causa dessas dificuldades, o motivo dessas dificuldades que você está se expondo para isso é porque você quer ter um futuro com uma saúde financeira melhor. E para você conseguir isso, você precisa abrir mão de algumas coisas. E a maioria dos brasileiros precisam escutar isso. E você seria um grande exemplo se falasse isso. Então, o que acontece? A gente tirou ela lá do degrau que ela achou que tinha que ensinar, como fazer investimento em ações e não sei o quê, tirou ela daquele degrau alto e a gente baixou um pouco ela do degrau. Só que aí ela tem mais autoridade para falar naquela parte. Então, você pode começar desse jeito também. Você pode começar a se expor, porque o empreendedor está aqui para se expor, para novos desafios. Então, assim, você começa a empreender na empresa que você trabalha, ou começa a agir como empreendedor na empresa que você trabalha atualmente, e na sua vida pessoal você já começa a empreender. Você começa a se expor, porque você é a sua própria empresa quando você tem um celular e uma rede social trabalhando
a favor de um negócio, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, assim, eu sou a minha empresa e eu estou me expondo para vocês. Vocês eu vou pôr assim, vocês são os meus liderados. Eu estou passando informações que vocês podem agir ou colocar essas ações dentro na sua vida, e essas ações vão resolver problemas na sua vida e vocês vão ficar satisfeitos porque eu estou tentando resolver problemas que vocês podem ter. Então, assim, você pode começar a empreender sem ter uma empresa. A atitude empreendedora é mais importante do que você ter uma empresa, porque eu já vi várias pessoas que abriram empresa, só que não tinham atitudes empreendedoras e faliram. Como aconteceu comigo lá com as duas empresas a loja de suplemento e o consultório. Aconteceu comigo também. Então, assim, para você não passar por isso, escuta e faça isso que eu estou falando. Ah, mas eu vou fazer isso. Então, você pode colocar várias desculpas na sua cabeça. Eu tô te dando uma alternativa. A alternativa eu estou te dando essa alternativa. Agora, você fazer ou não fazer é uma opção sua também, tá bom? Então, assim, espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo. Esse conteúdo sai um pouquinho dos conteúdos de como eu falo, mas ainda eu realmente acho que a internet ela vai te dar essa possibilidade de você começar a empreender sem ter dinheiro, e o seu negócio, o lugar onde você trabalha atualmente vai te dar o conhecimento ou as possibilidades de você colocar alguns conhecimentos em práticas antes de você realmente investir dinheiro nisso. Então são duas coisas que se encaixam de uma forma bem perfeita, e você tem que entender que inovar não é descobrir algo novo. Ah, eu quero fazer algo totalmente diferente. Não é isso. Inovar é você começar a ver coisas de outros mercados, de outros lugares e tentar empregar naquilo que você faz. Você começa a colocar características de coisas que deram certo em locais diferentes e tentar trazer para dentro da sua casa também. Tentar colocar para o que você está fazendo atualmente, tá bom? Isso, resolver problemas, buscar responsabilidades, liderar pessoas, isso é uma ação que um líder faz todos os dias, que o empresário, faz todos os dias, e um líder, um empresário, o que você consegue fazer agora dentro da sua empresa, do lugar onde você trabalha, independente do que seja, não pense, mas não vão me reconhecer. Pense que você está investindo em você mesmo. O conhecimento que você vai ter, ninguém vai conseguir tirar ele de você. Então, assim, use o que você tem, todas as armas que você tem hoje, para você começar a ser o que você quer ser. Então haja como você quer ser. É como eu falei do emagrecimento. Você quer perder peso? Você quer ganhar músculo? Você quer mudar o seu porte físico? Comece a agir. Não quer dizer que amanhã você vai estalar o dedo e vai ser o que você quer ser. Não, você precisa começar a agir para chegar lá e ser. Então comece a agir. Vou pôr assim, tá? Comece a fazer a dieta, comece a fazer a caminhada, comece a fazer a atividade física para você ter o corpo que você deseja. Então comece a resolver problemas, comece a buscar novos problemas, comece a se posicionar como um líder dentro do seu negócio, comece a trazer soluções para dentro do seu negócio, comece a entender o que está acontecendo no seu meio, não fique não se importe só com os seus problemas, veja o resto, e aí você vai começar a agir até o momento que você vai começar a ser um empresário, ser essa pessoa e começar a empreender no jeito que você quer, tá bom? Então adquira esse conhecimento antes de você gastar dinheiro com isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você teve alguma dúvida, tem alguma pergunta, deixa nos comentários aqui abaixo. Se você conhece alguém que está empreendendo, e eu conheço pessoas assim, tá bom? Que estão tentando empreender, só que não tem ainda esse espírito, não tem o jeito de empreendedor ainda, dá uma encaminhada desse vídeo para eles, porque às vezes uma palavra pode desbloquear muitas coisas. Então, assim, se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo com eles, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.